Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro no nosso curso de Metodologias Ativas, nos cursos de inverno 2020 da Unilins. O nosso tópico deste encontro é o ensino híbrido. O ensino híbrido resulta de uma convergência de modelos, ou seja, atividades realizadas presencialmente e também na modalidade online. Isso significa que há uma mistura, daí se chamar de blended learning, quer dizer, uma mistura, uma mixagem de vários estilos de ensino, de formas de ensinar, melhor dizendo, ou de educação. Quer dizer que as atividades elas vão ser realizadas, as atividades educacionais, elas vão ser realizadas tanto nos modelos tradicionais, quer dizer, nas estruturas escolares, em sala de aula e também fora do ambiente escolar. Isso significa, então, que o ensino híbrido ele se apresenta como uma combinação metodológica. Essa combinação metodológica significa as formas de se ensinar próprias de um ambiente presencial e aquelas que vão priorizar os momentos também não presenciais de aprendizagem. E isso, claro, traz um grande impacto, tanto na ação do professor, como na ação dos estudantes, ambos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. O que nós temos de pensar é que o ensino híbrido, ele é um programa de educação formal, em que o estudante ele vai ter parte do seu aprendizado realizado por meio do ensino online. E aí nós vamos perceber que esse aprendizado online conferirá ao estudante a possibilidade, a liberdade, a responsabilidade e determinação da forma de uso do tempo, do local, o ritmo de aprendizado. Também, por outro lado, esse ensino implica em uma localidade física específica, destinada especificamente para o ensino e aprendizagem, que se localiza fora da sua residência. Então aí se dá o fenômeno híbrido. Temos o aspecto institucional, escolar, e o aspecto não institucional, não escolar, mas online. E o estudante, então, ele vai fazendo a integração desses dois ambientes de aprendizagem, buscando, como nós podemos perceber, uma experiência de educação integrada. O que é importante nós percebermos é que esse modelo híbrido de educação vai exigir uma responsabilidade, uma maturidade cada vez maior do estudante, da pessoa que se dispõe a participar dessa modalidade de aprendizagem. Pode ser algo, em princípio, complexo, difícil, mas é algo que proporciona o que se chama de construção autônoma do conhecimento ou construção autônoma do saber. Qual é, porém, a estrutura desse conhecimento híbrido? Nós vamos perceber que a estrutura do conhecimento híbrido passa pelos seguintes elementos. Ela representa uma combinação do modelo tradicional ou velho, né, aquele modelo de educação tradicional sobre o qual nós já falamos, e um modelo novo, esse emergente que prioriza bastante as tecnologias ou novas tecnologias da informação e comunicação. Hoje se fala inclusive de tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, é essa junção entre esses dois modelos. Outra característica da estrutura do ensino híbrido é que ela é desenhada em grande parte com foco nos estudantes, nos alunos já existentes, para que eles aprendam os elementos, os conteúdos da educação formal ou tradicional. O que significa isso? Não é que
vão ser buscados novos sujeitos para a educação, certo? Não serão buscados novos conteúdos, digamos assim. O que vai se tentar fazer é, a partir da estrutura já existente do modelo tradicional da sala de aula comumente encontrada, nós vamos mesclar, tornar, portanto, híbrido, né? Vamos mesclar outros elementos de tecnologia, sobretudo tecnologias que permitam desenvolvimentos de conteúdos não presencialmente, vão ser mesclados gradualmente nesse ambiente tradicional. Então, o que nós percebemos? Existe aí uma preservação das funções da sala de aula tradicional, porque os alunos eles poderão garantir o seu lugar na sala de aula, né, durante algum tempo. Nós vamos perceber que existem várias modalidades em que os alunos eles fazem rotações de atividades dentro de uma mesma sala de aula. Claro, outros vão fazer a rotação em outros ambientes, como na rotação laboratorial. Mas a rotação na sala de aula também permite que a sala seja dividida em espaços específicos para atividades específicas, durante um determinado tempo. Então, o que nós temos aqui é justamente isso: aproveitar a estrutura do ensino online, as ferramentas do ensino online, para sustentar a sala de aula tradicional, potencializar aquilo que uma sala de aula tradicional permite de construção de conhecimento, de enriquecimento das experiências, assim por diante. É uma mesclagem. E um outro elemento também bastante significativo é este, que ela vai exigir todo o conhecimento, o saber fazer do modelo tradicional, mais essas novas habilidades que são suscitadas pelos dispositivos tecnológicos digitais. Então, vai haver uma integração cada vez maior nessas experiências. E o professor ele vai dar o apoio, a tutoria, a mentoria no desenvolvimento dessas atividades que são rotacionadas dentro de um ambiente, né, que são atividades mescladas. O tutor, o mentor, vai supervisionar essas atividades para que elas tenham um desempenho adequado, desempenho desejado, dentro da programação de transmissão de conteúdos, dentro do crescimento, né, do programa ou projeto de aprendizagem que os grupos de estudantes e docentes planejaram, organizaram, eles conceberam no início de um período letivo. Então, esta é a estrutura do ensino híbrido. Mas nós podemos nos perguntar ainda, esse ensino híbrido ele ocorre de uma vez só ou ele é gradual a sua mudança, a sua inserção no modelo tradicional, ou ele provoca uma ruptura? Na verdade, o que nós percebemos é que existem dois modelos de ensino híbrido. Um ensino híbrido que é considerado sustentado e um outro modelo de ensino híbrido que é considerado disruptível. No modelo sustentado é porque existe ainda um vínculo, um apoio muito grande na estrutura formal, na estrutura já existente da escola tradicionalmente conhecida. Então, a estrutura que ela dispõe, ela vai servir como base de desenvolvimento de atividades online ou não presenciais. Então, observemos que no modelo sustentado, o formato da sala de aula ele permanece. Né? Quer dizer, as pessoas estão dentro da sala de aula utilizando as estruturas que uma sala de aula dispõe. Pode ser projetor multimídia, pode ser o próprio quadro, né? A lousa, são as carteiras e cadeiras, assim por diante. Aquele espaço físico que a escola já dispõe. Depois, em relação aos conteúdos, currículos profissionais eles se adaptam às situações para envolverem melhor os estudantes. Quer dizer, os profissionais, os agentes ou os sujeitos que já existem no modelo comum, eles vão estar agora se adaptando a essas novas exigências do modelo híbrido. E por fim, vão ser agregadas diversas atividades diversificadas
diversas atividades diferentes, para fazerem com que o conteúdo tradicional possa ser mais bem aproveitado. Né? E isso mais bem aproveitado devido à flexibilidade que as tecnologias permitem. Quer dizer, a pessoa vai poder aprofundar pesquisas, né? Verificar conteúdos, por exemplo, digitais ou conteúdos de imagem através de bancos de dados, da internet, consultar enciclopédias digitais, vídeos, assim por diante. Então, é como nós percebemos, às vezes pegamos uma turma na sala de aula e levamos essa turma para o laboratório. Ela faz ali uma experiência. Dessas experiências eles elaboram relatórios, assim por diante. Então, esse ainda é um modelo sustentado, ainda que híbrido, associando atividades dentro da sala de aula tradicional com atividades online ou fora da sala de aula. E nós temos, por outro lado, o modelo disruptível, em que ocorrem mudanças significativas, tanto no aspecto físico quanto no aspecto pedagógico. Nós vamos perceber que esses modelos disruptíveis, eles provocam realmente uma grande revolução na forma como a educação ela é compreendida, como os agentes participantes do processo de ensino-aprendizagem, como suas funções são também compreendidas. Então nós vamos perceber o seguinte: a partir do que os grandes teóricos Christensen, Horn e Staker eles discutem, eles falam que o ensino híbrido ele ocorre da seguinte maneira: nós vamos ter uma escola tradicional vinculada com os recursos possíveis de serem encontrados, utilizados em um ensino online. Quer dizer, dentro dessa estrutura tradicional, ocorre um ensino híbrido, uma zona híbrida, quando, por exemplo, são utilizados, primeiro, modelos de rotação, ou seja, uma rotação que pode ser feita por estações. Dentro de uma mesma sala de aula, por exemplo, o professor, no seu planejamento de aula, ele pode falar que, em primeiro momento, vai haver uma exposição geral introdutória do tema. Em um segundo momento, os alunos vão se dividir em grupos e um grupo vai, por exemplo, utilizar uma estrutura ou uma estação, como é chamada, para fazer levantamento de dados online. Numa outra mesa, depois de algum tempo, quando o professor indica a necessidade da rotação, o aluno que está na sala, na mesa, por exemplo, né, com o grupo que faz levantamentos online, a mesa A, digamos assim, esse grupo da mesa A se levanta e vai para a mesa B. Ali eles vão fazer uma troca de experiências, uma discussões sobre o que eles acharam mais interessantes ou não. O grupo que estava na mesa C vem para a mesa A e faz levantamento de dados. Depois de mais algum tempo, dado um sinal, expirar o tempo, o grupo que estava na mesa A e foi para a mesa B fazer a discussão, vai para a mesa C treinar ou montar, por exemplo, uma forma de apresentação do que eles concluíram. O grupo que estava na mesa C anteriormente, que veio para a mesa A levantar os dados, vai para a mesa C discutir e assim por diante. Então, esse é um modelo, como nós falamos, de rotação por estações. O modelo de laboratório rotacional é similar, mas nesse caso, o que acontece? A rotação não se faz mais dentro do mesmo ambiente, não se faz mais apenas dentro de uma sala de aula. Mas, por exemplo, a etapa ou a fase do levantamento de dados pode ser, essa fase pode ser realizada no laboratório de informática ou na biblioteca. Quer dizer, os alunos eles vão sair do ambiente da sala de aula e vão para um laboratório. Pode ser um laboratório de biologia para eles fazerem um experimento, após terem pesquisado no laboratório de informática que experimentos poderiam ser feitos para a exploração, por exemplo, um estudo da clorofila e assim por diante. Então, é muito semelhante o modelo da rotação por estações do laboratório rotacional. Um outro modelo de rotação, também assim considerado, é a já bastante falada sala de aula invertida. Em que consiste a sala de aula invertida? Consiste em que os
estudantes, eles vão se preparar para a aula nas suas próprias casas ou nos ambientes onde eles puderem acessar os recursos online. Eles pegam, então, os conteúdos, eles se preparam previamente, né? Levantam dados, fazem pesquisas online, aprofundam individualmente ou em grupo os vários aspectos de um determinado conteúdo e, ao retornarem à sala de aula, eles vão socializar, expor para a sala aquilo que os grupos ou os indivíduos fora da sala de aula eles pesquisaram, o conhecimento que eles construíram. Então é uma sala de aula invertida justamente por causa disso. Além de ter o protagonismo, o estudante ele não vem à sala de aula para absorver o conhecimento. O estudante ele vem à sala de aula para socializar, compartilhar o conhecimento, a experiência que ele construiu fora da sala de aula. Então, em vez de ser um sujeito passivo na sala de aula, entre aspas, né, ele vai fazer a sala de aula se tornar um ambiente de coparticipação, socialização de conhecimentos que foram construídos ativamente fora do ambiente da sala de aula. Daí o termo sala de aula invertida. Por isso, nós falamos que aqui esses estão em uma zona híbrida, porque, embora utilizem os espaços das escolas tradicionais, o protagonismo, como nós estamos percebendo, o protagonismo vai sendo cada vez mais passado para os estudantes. Depois tem um modelo que está entre um modelo, digamos assim, mais sustentado e um modelo disruptível, que é o modelo da rotação individual. Quer dizer que aqui o estudante ele vai montar os seus módulos de aprendizagem. Ele vai montar as suas estações nas quais ele vai fazer a sua rotação, a sua rotatividade. Então, essa já começa a ser uma postura mais disruptiva. Existirão aí três modelos, dos quais nós vamos falar com mais propriedade adiante, que são os modelos Flex, à la carte e o virtual enriquecido. Eles têm complexidades muito distintas. Um modelo Flex, muitas vezes as pessoas dizem que pode ser um modelo de quase que de um ensino EAD, propriamente dito. É aquele no qual o estudante ele estuda, né, ele vai buscar os seus conhecimentos fundamentalmente online. Ele ali vai decidir o ritmo em que estuda, vai organizar os conteúdos que vai estudar e ele vai então montar, né, de uma forma flexível o seu processo de conhecimento. Os docentes, a instituição escolar será apenas um apoio. Os docentes serão tutores. Então a gente encontra esse modelo muito nos cursos essencialmente ou plenamente EAD. Aqueles cursos que falam que é 100% online. Quer dizer, a pessoa constrói o conhecimento dele ali no ritmo dele, estudando o horário que ele pode estudar, no local em que ele pode estudar, e, tendo alguma dúvida, recorre aos tutores. Já o modelo à la carte é um modelo em que a pessoa ela estuda os conteúdos tradicionais, os currículos tradicionais, ela pode ir enriquecendo esse conteúdo com cursos online, módulos, né, específicos que ela vai desenvolvendo em outros locais. Muitas instituições também fazem isso, por exemplo, quando o estudante tem um curso dele, tradicionalmente falando assim, né, em sala de aula, e tem uma carga horária que ele pode dedicar a atividades não presenciais, trazendo certificados, né? Então, com atividades complementares, como cursos ou atividades de extensão, e algumas até permitem, né, em algumas disciplinas ali optativas, que a pessoa realize cursos que tenham certificação e não estejam diretamente correlacionados com a estrutura do conteúdo ou a estrutura curricular do curso tradicional. Então a pessoa estuda como que normalmente na sala de aula, no seu curso, e vai realizando outros cursos que podem ser complementares ou não aos componentes curriculares do seu curso tradicional.
E, por fim, o modelo virtual enriquecido disse que é um modelo quase que inverso. É aquele modelo em que, fundamentalmente, a pessoa estuda online e ele vem esporadicamente às instituições físicas para terem cada vez mais apoio, orientação. Então ele fala que é um modelo virtual enriquecido porque ele faz o contrário. Ele parte do modelo estritamente virtual e vai se enriquecendo com as vinculações, as presencialidades enriquecedoras em alguma base, algum polo de apoio, assim por diante. Então, vejam, esses aqui são os modelos online por excelência. A base desses modelos está justamente em eles serem quase que eminentemente online, né? E a base institucional, física, estrutural, ela é buscada como uma complementação. Nós vamos então perceber o seguinte: quais são os passos, assim, os processos mediante os quais essas modalidades, essa forma de ensino ou de educação híbrida, ela pode ser construída ou viabilizada. Primeiramente, a questão da criação de uma equipe que entenda a importância dessa metodologia de ensino e que ela consiga ter uma autonomia em relação à condução das atividades dentro da sala de aula. Aquilo que nós falamos, autonomia em relação aos aspectos de uma aula, sala de aula tradicional. Entender que muitas vezes o que está sendo feito não é perda de tempo, é simplesmente uma nova metodologia de trabalho. Primeiro, então, ter essa equipe com essa mentalidade de uma nova postura do educador, do educando. O segundo passo, então, é focar nesses modelos disruptivos, né, que estão vinculados às áreas de não consumo. O que significa isso? Trabalhar com o público que se tem. Né? Quer dizer, quando se fala de área de não consumo, são aqueles nichos que podem ser explorados. Por exemplo, pessoas que precisam recuperar créditos, pessoas que estão com a defasagem nos seus estudos, pessoas que querem incrementar ou voltar a estudar. Então, esses são, digamos assim, áreas de não consumo, certo? Desculpe, são áreas de consumo. Então, são pessoas que querem consumir esses produtos. A área de não consumo são aqueles que não estão buscando um produto que os satisfaça, mas que estão cumprindo já o seu requisito básico. Então, são as pessoas que estão estudando no período correto, com a faixa etária adequada, no período de formação profissional adequado, assim por diante. Já quando se fala daqueles público que tem uma visão de consumo, nós estamos falando daqueles que querem adquirir um produto que satisfaça uma necessidade que não foi atendida. Então, quando a gente fala de área de consumo, é aquela pessoa que procura um produto para sanar uma sua necessidade. Como nós falamos, aproveitar o tempo, né? Saber antecipar créditos, poder também fazer uma complementação de alguns estudos que foram postergados, assim por diante. E a área de não consumo é o ensino, digamos assim, no seu ritmo normal, regular, ok? Então, focar primeiro naqueles que já estão dentro de casa, digamos assim. Não é buscar novos sujeitos. Isso aí será um outro momento. Mas, o primeiro momento é atender adequadamente, com alterações graduais, o público que nós já temos em casa. Terceiro passo, aí estiver, quando nós estivermos trabalhando com o nosso grupo, né, nós entendendo que não vamos trabalhar com elementos externos à nossa instituição, nós podemos buscar, então, fazer o quê? Trabalhar com um público que tenham menores exigências de desempenho. O que significa isso? Infelizmente, há
nós vamos entender que muitas das pessoas, ou boa parte das pessoas da nosso sistema educacional como um todo, né, aí mais de 50 milhões de estudantes na educação básica, né, 8 milhões mais ou menos no ensino superior, uma parcela desse contingente, eles têm exigências maiores de desempenho. Quer dizer, eles vão precisar de um acompanhamento mais próximo para sanar algumas deficiências. Eles vão precisar de um acompanhamento mais particularizado para orientá-los. Ao passo que existem outros grupos que têm exigências menores de desempenho, já conhecem os conceitos essenciais, já têm domínio de algumas habilidades que são requeridas. Então, trabalhar com esse grupo também ajuda a consolidar um modelo híbrido, certo? Porque se nós trabalharmos com pessoas que tenham exigências muito grandes de desempenho, vai haver aí uma defasagem que pode, por vezes, não ser rapidamente superada. Um outro elemento também bastante importante é que os administradores se comprometam com o projeto. Ou seja, não basta ter a equipe, não basta ter os sujeitos do aprendizado, né, como elementos que estejam dentro do processo regular de ensino. Não basta que eles tenham, digamos assim, baixas exigências de desempenho, mas é necessário, talvez, sobretudo, que os gestores, né, os administradores do alto escalão estejam comprometidos a proteger e a implementar esse projeto disruptivo. Senão, a equipe fica desconectada, não é? E a gente às vezes sabe que até essa equipe ela pode, depois de algum tempo, ela ser colocada sob risco e até mesmo excluída do projeto pedagógico, né? Porque ela, se não encontrar um apoio no alto escalão, né, quem proteja essa proposta não vai frutificar. Né? Andorinha sozinha ela não vai fazer verão. Então, é necessário encontrar esse grupo que esteja consciente da importância de um modelo híbrido de educação. E, por fim, apoiar uma política de incentivo à inovação. Quer dizer, toda a comunidade educativa deve entender, ter consciência da importância das vantagens desse modelo híbrido e apoiar essa política. Porque, mais do que técnica, mais do que uma questão pedagógica, é uma questão de política educacional, né? Dos modelos de gestão que vão permitir incentivar as metodologias que serão implementadas. O outro aspecto, então, que nós vamos observar é o seguinte: existem muitos desafios e perspectivas para a implantação do ensino híbrido. Muitas vezes, esses desafios dizem respeito a nível de renda ou habilidade das pessoas que vão participar. Por que nós falamos isso? Porque muitas vezes, como o ensino híbrido ele requer um grande aporte de tecnologia, um uso de tecnologia, nós vamos encontrar pessoas que não têm condições de ter o acesso à tecnologia full time, o tempo inteiro. Né? Então nós podemos encontrar pessoas que tenham, por exemplo, acesso à internet apenas no seu celular. E às vezes é um plano pré-pago com dados bastante limitados, né? Plano de dados bastante limitados. Pessoas que na sua região não encontram uma lan house ou um ponto público de acesso à internet. Então são aspectos que dificultam. Enquanto outros têm internet 24 horas por dia, na internet em casa, nos seus celulares, etc., né? Com planos de grande capacidade de acesso à internet, outros não têm. Então, por isso que é necessário fazer a discussão sobre essa desigualdade. Então, superar a sala de aula tradicional implica isso, né? Perceber que a sala de aula tradicional, depois da disrupção, ela vai acentuar muito o aspecto da individuação, né?
Os indivíduos deverão assumir o seu processo de construção do conhecimento, da sua aprendizagem. Também, quando nós falamos, deve-se observar muito a questão da justiça, da equidade quanto ao acesso. Desenvolver conteúdos que apenas alguns aproveitem e outros não, pode ser mais prejudicial do que se nós não tivermos um modelo tradicional de ensino, mas que esse modelo tradicional pelo menos ofereça as mesmas condições para todos. E a questão da produtividade é algo que se pode ganhar também, porque o estudante ele vai se empenhar e ele vai conseguir produzir de acordo com o seu próprio ritmo, com a sua própria disposição, com a sua própria capacidade e interesse. Certo? Diante de tudo isso que nós colocamos, surge então para nós fazermos uma revisão algumas questões para que nós possamos refletir. Primeira delas, quais seriam as vantagens ou benefícios do ensino híbrido? Pensar sobre isso. Okay? Existem vantagens? Sim, mas nós também podemos perceber que existem desvantagens. Certo? Podemos abrir um parênteses aqui e falar a respeito do momento em que a educação no Brasil e no mundo foi balançada, estremecida pela pandemia decorrente do coronavírus, Covid-19. De uma hora para outra, as instituições de ensino se viram obrigadas a arranjar formas de manterem as atividades educacionais. Como isso foi feito? Não foi raro ouvirmos discussão de pessoas, ou opiniões ou reclamações, afirmando que estava se ampliando uma desigualdade na forma de preparação para os concursos, para os exames que o país, né, que o Brasil tem, Enem, por exemplo. Por que isso? Porque nem todos tinham acesso à internet. Pesquisas indicavam, né, que 50% das pessoas não tinham, 48%, quer dizer, 50%, não tinham acesso regular à internet. E isso levava a uma preocupação, que os estudantes pudessem abandonar a escola. Né? Além disso, se discutiu muito a questão de se as pessoas que estavam tendo acesso à internet estavam conseguindo de fato desenvolver as habilidades e competências requeridas. Começou-se a falar então em uma defasagem da aprendizagem. 70% em língua portuguesa, em matemática, desculpe, 60%, 50% em língua portuguesa, dependendo de quanto tempo os estudantes ficassem longe da sala de aula. 3 meses, que é o que geralmente está acontecendo. Em março, por exemplo, algumas escolas começaram a suspender as aulas. Em julho, essas aulas estão suspensas ainda. Então, são cerca de 4 meses longe da forma comum de se estudar. Porque nós não estávamos preparados para um modelo híbrido ainda. Isso foi feito meio a toque de caixa. E sabemos sem, muitas vezes, o preparo tanto de educadores quanto de educandos. Mas aí seria o caso de refletirmos quais as vantagens e benefícios do ensino híbrido quando ele for implantado de forma correta. Não é? Depois, será que é toda instituição de ensino que tem condições de oferecer o ensino híbrido? Por quê? Então dizemos, algumas têm sim, outras não. Né? E será que aquelas que não têm condições não seriam as que mais se beneficiariam do ensino híbrido? De certa forma, ao se pensar no ensino na modalidade EAD, né, tradicional EAD, ensino à distância, sobretudo o ensino superior, que tanto tem crescido no Brasil, temos que admitir que o ensino híbrido, mesmo disruptivo, já está presente, desculpe que está errado, né, presente na vida escolar do país. Né? Então a gente sabe que o ensino, né, sobretudo graduação e EAD, tem crescido muito no Brasil, né? Atraído muitos estudantes. E aí vem o questionamento, né? Qual é a opinião que você tem a respeito do EAD no país? Né? E o que significa isso, a opinião que você tem a respeito
ao EAD, o que isso significa em relação ao ensino híbrido em escolas de educação básica. Não apenas em escolas do ensino superior, porque já temos vários, né? Aqui mesmo podem estar participando estudantes, pessoas que estão cursando ou cursaram uma graduação na modalidade à distância, no EAD pleno. Ótimo. Mas existem níveis de maturidade, responsabilidade e comprometimento diferentes, né? Níveis diferentes entre um jovem, um adulto jovem e um adolescente, uma criança. Então, como que nós poderíamos discutir essa validade, né, do EAD, do ensino híbrido, né, na educação básica, certo? Então, gostaria que vocês fizessem essas reflexões e nós vamos encerrando aqui mais esse bloco, voltando para encerrar o nosso módulo em um próximo vídeo. Até lá!